Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, damos por aberto o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, agradecendo a presença dos senhores deputados, senhoras deputadas e também todos aqueles que fazem parte desta reunião, participam conosco. Cumprimentar o comandante da Polícia Militar, que acabou de se retirar, mas estava aqui conosco. Registrar a presença dele. Primeiro item da pauta, a ata da última reunião que vossas excelências receberam em vossos gabinetes. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Por ordem de chegada, está com a palavra a deputada Paulinha. Oi, senhor presidente, colegas, muito bom dia a todas e todos. Deixa eu trazer aqui as minhas matérias. Primeiro, eu faço, na verdade, ao projeto de lei 0375/2019, do deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou de indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente ou idoso e seus interiores, quando houver registro de violência no livro de ocorrência. Me informou a nossa assessoria, senhor presidente, que já tramitou uma matéria, tramita ainda na casa, muito semelhante. Agora, no dia 17 de outubro, foi lida esta aqui. Mas nós já tínhamos um projeto de lei anterior. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Na verdade, aqui nós estamos pedindo um requerimento. Esse aqui, primeiro, a gente pede um requerimento para a realização de diligência externa ao órgão de segurança pública do Poder Executivo Estadual. A gente tem uma matéria semelhante, mas a gente vai pedir primeiro essa diligência, senhor presidente, se for possível. PL 375.7 tem um parecer da eminente relatora pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, a segunda matéria que eu apresento hoje é um projeto de lei de procedência da Defensoria Pública que dispõe sobre a concessão mensal de auxílio alimentação por dia trabalhado aos membros e servidores da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, integrantes do CETISP, que estejam prestando serviço à instituição. Na verdade, ele vem com uma emenda modificativa de autoria do deputado Sargento Lima, cujo objeto é regular apenas uma situação de data. Esse projeto de lei tinha sido apresentado na casa com alguns anos atrás e ele atualiza a retroatividade do benefício a 1º de agosto de 2019. É a emenda modificativa que foi apresentada pelo deputado Sargento Lima na Comissão de Finanças, ajustando esse período de incidência e de retroatividade, e por isso o projeto de lei retomou a CCJ. Corrigida, então, essa redação original, o nosso parecer, naturalmente, à luz do regimento interno, pelo seu artigo 144, é pela aprovação da matéria. Pela admissibilidade, senhor presidente. Tem um parecer da eminente relatora, o PL 42, pela admissibilidade. Em discussão. Deputado Fernando Vampiro. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aos deputados. Deputada Paulinha, só para a questão de elucidar um pouco mais, e aos integrantes, né? Não é aos integrantes do CETISP. E aos integrantes, isso mesmo. Perfeito. Não é somente para o CETISP que trabalham na Defensoria Pública, e sim também para os servidores da Defensoria Pública, perfeito ou não? Isto. Defensor. É que eles já recebem, né? Os servidores da Defensoria Pública já recebem. Os do CETISP que não recebiam ainda. Equiparou. Isto. Ok? Senhor presidente, confesso que eu não compreendi a retroatividade do pagamento. A emenda é para retirar a retroatividade ou é para incluir? É que, na verdade, o projeto, gente, era antigo, né? Era de 2016, deputado Ivan.
Se eu posso lhe ajudar. O projeto de lei originário era que a retroatividade valesse a 1º de maio de 2016 em diante. E aí a retroatividade foi trazida para agosto de 2019. Essa é a emenda, né? Senhor deputado, seus deputados, me permite? Pois não, com a palavra. É que me preocupa a retroatividade, porque o processo, a lei anda até que vai, até que veta, até que sanciona, sabe? Essa retroatividade, eu acho que o ideal é que o direito passe a valer a partir da hora da sanção ou da publicação da legislação, para a gente não criar um passivo financeiro no Estado de Santa Catarina. Então isso eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência, porque isso me preocupa, mas confesso que não queria também atrapalhar, né? O ideal nesse tipo de pagamento é que vala a partir... Vale a partir da sanção da lei, né? Porque senão fica um crédito para o Estado pagar depois pode demorar, pode criar problema, pode atrasar. Essa é a minha preocupação. Só uma dúvida, o CETISP dos outros órgãos públicos recebe auxílio alimentação? Recebem. É que, na verdade, já foi prometido para eles a partir de agosto, porque o projeto de lei ainda é anterior a isso, né? Por isso que a limitação de retroatividade foi estabelecida no agosto. Mas é evidente que eu coaduno do seu sentimento, eu entendo que Vossa Excelência diz. O que posso aqui advogar é que a gente também teve essa primeira dúvida, foi feita consultoria, defensoria, e eles têm programada essa questão orçamentária, né, em razão da expectativa que foi gerada, porque eles são os únicos que não recebem na defensoria, né? Senhor presidente, eu vou pedir vistas em gabinete para apresentar uma emenda modificativa para valer a partir da publicação, e aí depois a gente discute daí o mérito da diferença entre as duas. Muito obrigado. É regimental, concedo vista ao deputado Ivan. Vista em gabinete. Vossa Excelência pode continuar, deputado Paulinha. Senhor presidente, a minha próxima matéria aqui é também de autoria do deputado Kennedy Nunes e determina a regra para a reserva de unidades residenciais dos programas habitacionais do Estado de Santa Catarina às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Esse aqui que eu estava até meio confusa quando tomei o meu primeiro projeto de lei a relatar. Esse, na verdade, é que eu sugiro tramitação conjunta, senhor presidente, com o projeto de lei 0390, ao projeto de lei 190, porque é mais antigo esse, né, naturalmente, e são matérias análogas. É um projeto de lei de autoria que também já está tramitando na casa, sob a relatoria do deputado Fabiano da Luz, e trata matéria análoga a essa dirigida. Ele também determina a criação de um programa habitacional. E o que sugiro, então, é isso, tramitação conjunta com a matéria. Conjunta ao 190, qual é o número? Ao 190.0. Deputado Fabiano, que é relator daquela matéria, concorda? Sim, senhor. Havendo concordância por parte do relator do 190, então nós colocamos em votação. Se estiverem de acordo com o parecer da eminente deputada Paulinha, que é pelo apensamento ao 190, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, minha última matéria trazida hoje é o parecer ao projeto de lei 0235, de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre medidas de prevenção ao uso de drogas ilícitas e sobre a obrigatoriedade do exame toxicológico em candidatos ao ingresso nas universidades públicas estaduais. Bem, o que me cabe aqui, antes de tudo, é fazer a análise de constitucionalidade, né, senhor presidente? E eu preciso, no meu voto, fazer algumas ponderações nessa matéria. Primeiro, a gente enxerga uma flagrante inconstitucionalidade no que concerne as atribuições não previstas já na LC 741 e na Lei 3030, violando o artigo 71 do inciso 1 da Constituição Estadual. Ele também viola, senhor presidente, o princípio da autonomia universitária, exposto no artigo 207 da Constituição Federal, que confere justamente às universidades a autonomia para se auto-administrarem e não serem submetidas a anseios de natureza política ou ideológica ou alheios.
Ele também viola, senhor presidente, o famoso princípio constitucional de que ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo, consagrado no artigo 5º da Carta Magna. O projeto também é injurídico, pois contraria o artigo 44 da Lei 9.394, que é a LDB, sobre o procedimento de seleção para entrada em universidades. Haja vista que o dispositivo legal ele apenas impõe cujo comando legislativo nacional sejam as competências de habilidades do processo seletivo definidas pela Base Nacional Comum Curricular. Ele também infere, na questão de constitucionalidade, o artigo 24 da Carta Política Estadual, no seu parágrafo 4º, e viola também o artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, que preconiza, senhor presidente, mais que tudo, a inviolabilidade da intimidade da vida privada, onde, no presente contexto, não aponta qualquer nexo causal entre a realização dos exames e a atividade estudantil, apenas alvejando a garantia individual e unipessoal constitucionalmente protegida, sem demonstrar qualquer relevância capaz de avaliar efeitos positivos na medida. O que eu digo com tudo isso? Eu não discuto a boa intenção do legislador em promover uma medida que de alguma maneira, limite o uso de drogas. Mas nós não podemos, a nossa vontade, imputar uma legislação que confronta todos os direitos constitucionais assegurados, tanto na Constituição Estadual e Federal, por conta desse nosso anseio de conter os avanços do uso de drogas em nosso país e no nosso Estado. Por isso, por essas razões, o nosso voto é evidentemente, pela inadmissibilidade do projeto de lei. Esse é o relatório. PL 235.7, autoria do deputado Jesse Lopes, tem o parecer da eminente relatora pela inadmissibilidade, pela rejeição. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Vampiro, deputado Maurício, depois deputada Ana. Presidente, eu tenho um entendimento diferenciado nesse sentido e não vou fazer discussão aqui, mas eu gostaria de pedir vistas em gabinete. Mesma coisa, presidente. Obrigada. Eu não posso admitir, as facções criminosas só existem porque existe o tráfico. E só existe o tráfico porque tem o consumidor. E aí quem estuda em universidade pública ainda vai incentivar o consumo, vai usar droga. Eu quero vistas, que o meu parecer também é contrário, senhor presidente. Vista em gabinete o deputado Fernando Vampiro e a deputada Ana. Deputado Maurício também é visto? Visto, deputado Milton. Deputado Maurício também. Vossa Excelência concluiu, não é, deputada Paulinha? Deputado João. Concluí, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Joamin, Vossa Excelência está com a palavra. Prefeito, juiz, promotor também. Concordo. Padre também? Padre. Queria dar um bom dia a todos e a todas novamente. Cumprimentar em especial os nossos amigos de Biguaçu, vice-prefeito Wilson, o vereador João Luiz, a vereadora Salete, me desculpa se tiver algum outro vereador que se encontra aqui que eu não tenha anotado, e também os vereadores de Antônio Carlos, o Felipe e a vereadora Vera, que se encontram aqui na Comissão de Constituição e Justiça. E quero cumprimentar em especial também o fotógrafo da Câmara, está com um broche ali que me dá uma... Ontem foi um dia triste para nós, né? Mas ano que vem a gente vai buscar o acesso novamente, né? Homenageando Biguaçu. Meu pai. Teu broche é muito bonito. Então, primeiro voto vista ao projeto de lei da deputada... Projeto de lei número 201.8/2019. Então, na verdade, presidente, eu acho que tem que buscar o projeto, a iniciativa da deputada Ana. Então tá. Com amparo no artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno deste Poder, pedir vista da proposição em epígrafe da deputada Ana Campanholo, tendente a criar o termo de compromisso de denúncia, documento acessório do boletim de ocorrência. Primeiramente, observo que o objeto da proposta legislativa é o de inibir a prática da denúncia caluniosa por meio da assinatura no pretendido termo de compromisso. Na esfera desta comissão,
A proposição foi diligenciada à Secretaria de Segurança Pública e, na sequência, foi objeto de parecer contrário do deputado Maurício Scudilach. Da análise dos autos, verifico que a Secretaria de Segurança Pública aprovou o texto sugerido pela deputada, reconhecendo a sua exatidão. Assim sendo, não antevejo impedimento... Só foi falar do Avaí, viu? Já caiu a bandeja também. Assim sendo, não antevejo impedimento quanto à positivação da medida idealizada pela deputada. Pelo exposto, voto pela admissibilidade, ou seja, meu voto é contrário do deputado Maurício, da continuidade regimental da tramitação do projeto de lei, com fundamento no artigo 110 e 144 do Regimento Interno deste Poder, reservada a análise do mérito às demais comissões permanentes, especialmente designadas no despacho inicial do primeiro secretário da mesa folha 2. Deputado, acabei não pegando o raciocínio seu. O meu voto é um voto contrário ao do relator, então voto vista, dando uma conotação diferente ao voto apresentado pelo deputado Maurício. Voto pela admissibilidade, o deputado Maurício tem um voto pela rejeição. Em discussão, deputado Maurício, depois deputado Fernando Vampiro. Senhor presidente, eu não tenho objeção nenhuma. Na verdade, o BO já diz isso. O BO você assina ou se faz a denúncia, é automático. O compromisso de denúncia, se o compromisso é de representação, de querer a providência e coisa e tal, a lei estabelece prazos, inclusive de 6 meses, para você adotar as providências legais. Você faz um registro de um BO, que é advogado, e o próprio código estabelece que você pode decair daquele direito em até 6 meses, determinados tipos de crime. Então, eu entendo que está perfeitamente regulamentado, assim, no sistema jurídico e até no policial. Não tenho nada contra, posso até abrir mão do meu parecer para prosseguimento e para discussão aí nas outras comissões. Só que eu entendo que nós estamos regulamentando o que está regulamentado. Se o deputado me permite, só tentar ajudar na discussão do projeto, após a deputada Ana protocolar o projeto, isso é a manifestação da Secretaria de Segurança Pública, né? Ao analisar o teor do projeto, eles mesmos perceberam a necessidade de fazer alteração do boletim de ocorrência quanto ao texto disponível, no sentido de clarear ao comunicante a efetiva pena pela denunciação caluniosa e comunicação falsa do crime ou contravenção. Assim, para atender ao teor do projeto apresentado, propomos a alteração do texto hoje disponível e impresso junto com o boletim de ocorrência, onde é aposta a assinatura do comunicante para o seguinte texto. Por isso, a utilidade do projeto de lei da deputada Ana, que chamou a atenção principalmente do pessoal da Secretaria de Segurança Pública. O que eles dizem, então, é que já fizeram alteração. Então, o boletim, ele seguidamente é alterado. Você quer ter uma estatística de crimes contra pessoas idosas, aí você inclui Então, eu entendo a desnecessidade da lei para isso. É uma questão administrativa. É ao contrário, deputado Maurício. Eles perceberam a necessidade de alteração. Como uma sugestão, e vão alterar. Não, sem precisar de lei. O que vai alterar é o projeto da deputada Ana. Não. Se eles dizem que perceberam o BO, eles podem alterar a qualquer tempo. Não existe uma lei federal regulamentando o BO. Não me fiz entender. Já tem escrito aqui o deputado Fernando Vampiro, o deputado Milton, a deputada Paulinho e a deputada Ana. Deputado Fernando Vampiro. Senhor presidente, na verdade, dá de ver pela resposta que o relator e deputado João Amin acaba de colocar, que, na verdade, a Secretaria de Segurança Pública entendeu que é pertinente esse termo ele é pertinente, ou seja, a tipicidade, tipificando ali, na verdade, os artigos e colocando, é uma coisa coerente e pertinente. O que, na verdade, ele relata que não há de ter a necessidade de ter 2 documentos, um boletim de ocorrência e automaticamente aquilo intitulado de termo de compromisso de denúncia.
O que, na verdade, me sugere, pela diligência resposta da Secretaria de Segurança Pública, é que eles podem, obviamente, encaixar dentro do boletim de ocorrência, em tese, um termo de compromisso de denúncia. Não com essa expressão, termo de compromisso de denúncia, mas colocando na redação e atendendo ipsis literis o que acaba de colocar e a ideia da deputada Ana Campanholo. Diante dessa minha concepção, João, não dá para conciliar isso, entendendo que o deputado Maurício Kudilac não tem qualquer objeção à presente demanda, para pedir, obviamente, uma conversão através de uma emenda modificativa que coloque dentro do boletim de ocorrência o 339 e o 340. Acho que ficaria muito mais coerente dentro dessa concepção. Atenderia todas as correntes. Não vejo nenhum problema. Deputado Milton. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, cumprimentar a todos que nos acompanham. Eu tenho uma visão um pouco diferente do deputado Maurício, deputado Vampiro. Eu acho, deputada Ana, o seu projeto interessante e muito atualizado aos tempos que nós vivemos. Nós vivemos um tempo de denuncismo, de falta de respeito, um tempo que as pessoas, de todo jeito, né, recebem calúnias, recebem difamação, recebem as fake news que são jogadas, denúncias de todo sentido, inclusive eu posso falar porque eu fui vítima disso. E esse projeto de lei, ele, além de tipificar a pena, ele pode criar uma consciência diferente. Eu acho que as pessoas que fazem denúncia, principalmente aquelas denúncias caluniosas, as denúncias que... Porque eu sou denunciado, o ônus da prova é meu. E o denunciante? Não apresenta prova nenhuma. Você faz hoje denúncias anônimas, sem documentação, e, infelizmente, muitas pessoas de bem, hoje estão lá respondendo e nada acontece com o denunciante. Eu fui vítima de 42 denúncias anônimas. Estou 5 anos respondendo e me incomodando por denúncias anônimas, né? E que pouquíssimas, 2 ou 3 viraram processo, das quais a maioria já terminou, né? Tenho 2 processos pendentes ainda, por denúncias anônimas, né? Então, eu compartilho com o voto do deputado João Amin, né, e voto pela admissibilidade, porque eu acho que essa lei ela pode ajudar a criar essa consciência que nós precisamos hoje, de que aqueles que denunciam e sem conteúdo, eles têm que pagar por isso também. Deputada Ana. Presidente, não desconfio da boa vontade dos nossos delegados, inclusive boa vontade essa manifesta na imediata modificação ali no campo de observações, como bem disse o deputado Vampiro, praticamente transcreveram o que nós dizíamos no nosso termo de compromisso da proposta desse projeto de lei para a base do boletim de ocorrência, comunicando aquele que faz o boletim de ocorrência. Bom, mas se há também essa boa vontade e se há essa intenção de notificar e de modificar esse comportamento de denúncia caluniosa, por que não tornarmos permanente por força de lei, para que não dependamos sempre da boa vontade do delegado que está à frente dessas deliberações. E dessa forma também analisar que nós estamos discutindo a constitucionalidade do projeto e que talvez essa proposta de emenda, muito bem sugerida pelo deputado Vampiro, de que se modifique a lei para que, em vez de um termo de compromisso, apenas se torne objetivo e permanente essa observação no corpo do boletim de ocorrência, que isso seja discutido na comissão de mérito e não na comissão... Eu tenho uma sugestão de encaminhamento, presidente. Por mim, o deputado pode... Porque às vezes a sugestão de encaminhamento... Senhor presidente, para reduzir a prosa, eu quero pedir vista em gabinete, já que tem 2 pareceres. Aí já termina o debate. Deputada Paulinha, abre mão. Abre mão e a gente fala na próxima. Vista em gabinete é o deputado Fabiano. Acabou com a brincadeira. Comigo e contigo, João. Só para passar uma informação, a assessoria aqui já recebeu uma ligação da inteligência da Polícia Civil, que é a área que cuida de organizar o BO, e esse campo já está incluído. E quanto à observação do deputado Milton, não é sobre fake news.
Isso aí. A denunciação caluniosa, que é o crime que prevê você dar causa à instauração, a processo, investigação contra uma pessoa, é no Código Penal, e prevê uma pena de 2 a 8 anos. Então, o projeto da deputada, ele não estabelece pena, só pede para constar o campo aí. Exatamente. Muito bem. O silêncio continua com a palavra, deputado João. Deputado Fabiano nunca botou a mão na massa no churrasco aí dos futebol dos deputados, aí botou esse final de semana aí com uma celebridade lá e voltou com vontade de pedir vista depois da discussão. Apareceu o projeto de lei 184.2/2018, que altera a lei 7543 de 30 de dezembro de 88, que institui um imposto sobre propriedade de veículos automotores e dá outras providências. A autora, a deputada Luciane Carminati, indo direto ao voto, no âmbito desta comissão, cabe analisar a matéria quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade, assim como técnica legislativa. Sob a ótica da constitucionalidade, acrescenta-se que a referida proposta legislativa não versa sobre a matéria cuja iniciativa é privativa do governador. Entretanto, conforme manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda, a lei almejada desconsidera a decisão jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, evidenciando que embarcações e aeronaves não devem pagar IPVA, a teor da decisão daquela Corte ao dar provimento ao recurso extraordinário 375724, Rio de Janeiro, alicerçada na regra de repartição da receita tributária que atribui 50% da arrecadação ao município onde o licenciado veículo, nos termos do inciso 3 do artigo 158 da Constituição Federal, texto reproduzido na Carta Estadual, artigo 158, pertence aos municípios 50% do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. Note-se que, conforme apontado no relatório, a Procuradoria-Geral do Estado, provocada a manifestar-se acerca do presente projeto de lei, se estribou no mesmo precedente jurisprudencial, qual seja RE 379572, dígito 4, RJ, para julgar que a matéria não terá eficácia nenhuma. Assim, ante a decisão jurisprudencial acima citada, é desnecessária a análise quanto aos demais aspectos da proposição afetos na Comissão de Constituição e Justiça. Ante o exposto, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei. PL 184. Em discussão, parecer do eminente relator, deputado João. Palavra com o deputado Fabiano. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, os que nos acompanham, é muito curioso esse projeto de lei, faz tempo que ele tramita na casa e é aquela velha máxima que acontece no Brasil, né? Rico não paga imposto, quem paga são os pobres, né? Acontece assim com os incentivos do ICMS aqui na casa, acontece que quem tem lancha, helicóptero, não paga imposto, só quem tem carro ou moto que paga imposto. E basicamente o que está se colocado aqui é isso, é cobrar também um imposto de quem tem esse tipo de veículos, enfim. E, inclusive, o próprio presidente da República agora está sobretaxando algumas coisas, até a gorjeta dos garçons vão ser sobretaxadas. Mas quem tem aeronave, avião, helicóptero, quem tem lancha, quem tem jet ski, esse não vai pagar nada, vai continuar tranquilo. Então, só quero dizer que, em respeito ao povo, eu voto contra o parecer do excelentíssimo senhor deputado João Amin. Continua a discussão. Não havendo mais, a deputado Maurício. Eu concordo com o voto do deputado João Amin. Não sei se o senhor quer taxar os barquinhos lá do Rio Uruguai também, incluir nesse projeto aí os pescadorzinhos, né? Então, mas bom o discurso, assim, mas na verdade cada tipo de veículo tem o seu tipo de taxa e esses veículos são regularizados perante outros organismos, né? Então eu concordo aí que o IPVA é para os veículos aí de trânsito nas rodovias, então. Vamos deliberar. Lembrando que o voto eminente do relator é pela inadmissibilidade. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado com voto contrário do deputado Fabiano.
Bom, serve para esse projeto que a gente acabou de apreciar como para a PEC agora. Eu estou tentando sempre focar na constitucionalidade, legalidade. Aqui é uma comissão de Constituição e Justiça, né? Já fomos até para o plano federal, né, onde a análise dos últimos governos se fez ano passado na eleição, e em 2022 vai ter outra análise. Então, parecia a proposta de emenda à Constituição do Estado, número 01 de 2019, que altera o artigo 128, inciso 5 da Constituição do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Ivan Nats e outros. Vamos relatar. Esse projeto estava no meu gabinete há bastante tempo, a pedido do autor, e hoje a gente consegue relatar. Em cumprimento ao disposto no artigo 269 do Regimento Interno, volta a esta CCJ para exame dos aspectos a que se refere o regimental artigo 144, os autos da proposta de emenda à Constituição, apresentada por 14 parlamentares, tendo como primeiro subscritor o deputado Ivan Nats, a qual pretende alterar o inciso 5 do artigo 128 da Constituição Estadual, com o fim de nele incluir expressamente a proibição de cobrança de taxa de qualquer natureza que limite o tráfico de pessoas ou de bens no rol das vedações impostas ao Estado e aos municípios pelo citado artigo constitucional no tocante à instituição de tributos interestaduais ou intermunicipais. A matéria anteriormente, à luz dos artigos 210 e 268 do Regimento Interno, foi admitida por este colegiado nos termos do parecer deste relator, folhas 9 a 13 e 26, após pelo plenário, na ordem do dia da sessão de 17 de julho do ano, em curso, folha 28. Para relembrar as razões que levaram à apresentação da proposição, este Parlamento reproduz novamente os trechos da respectiva justificativa, folhas 3 a 5. A presente proposta de emenda à Constituição visa dar nova redação ao artigo 128 da Constituição Estadual, a fim de vedar a cobrança de taxa de qualquer natureza que limite o tráfico de pessoas ou de bens, a exemplo da taxa de preservação ambiental cobrada no acesso aos municípios de Bombinhas e de Governador Celso Ramos. A chamada taxa de preservação ambiental, da forma como criada, não se amolda aos requisitos constitucionalmente previstos, porquanto é impossível individualizar ou especificar quais atos municipais ensejam a sua cobrança. No molde posto, a atividade fiscalizatória se dá de maneira genérica e as atividades custeadas pela TPA não consideram de maneira individual o contribuinte. Ademais, a TPA cobrada pelo município de Bombinhas, por exemplo, viola o princípio da isonomia tributária ao isentar veículos de proprietários de imóveis na cidade e veículos pertencentes aos prestadores de serviços. A TPA, da maneira como foi criada, o simples ingresso do veículo no município, a mera transposição de limites, autoriza a cobrança, limita a circulação de pessoas e bens e em muito se assemelha à cobrança de pedágio, que é a única exceção à livre circulação e está prevista constitucionalmente. Assim, flagrante, a inobservância da Constituição Federal e Estadual quando da criação do tributo em questão. Por último, no meu entendimento, a cobrança de taxa em questão restringe a livre circulação dos cidadãos e não possui, de fato, qualquer interesse na preservação e conservação do meio ambiente, tendo como verdadeiro escopo aumentar a arrecadação municipal. Isso na justificativa do projeto. Até o momento, não foi apresentada emenda à propositura. É o relatório. O voto. Nesta fase processual, compete a esta comissão o exame da proposta de emenda à Constituição em tela, quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, de acordo com o artigo 269, combinado com o artigo 144 do Regimento Interno. Assim, inicialmente, no que toca à constitucionalidade, ao analisar a proposição legislativa em destaque, não observei nenhuma violação à ordem constitucional atinente à espécie, até porque a modificação da Carta Política Estadual, que ora se pretende, tem o condão de deixar ainda mais claro o comando constitucional estatuído no artigo 128 da Constituição Estadual, conforme afirmado pelos autores, de modo a vedar expressamente a instituição de taxas interestaduais ou intermunicipais de qualquer natureza, que tenham o efeito de restringir
o tráfico de pessoas ou de bens, ressalvada a cobrança de preço pela utilização de vias conservadas pelo Estado, exceção já prevista na regra constitucional em vigor. Quanto aos demais aspectos afetos a esse colegiado, a PEC, ao meu ver, revela-se igualmente idônea à tramitação neste Parlamento. E eu vou aqui no relatório me ater ao papel dessa comissão, mas obviamente que se o mérito for discutido, eu tenho várias informações, principalmente no que passou pela imprensa recentemente, tenho a contribuir também para a discussão, mas vou me ater principalmente ao artigo 269, que voto pela aprovação da proposta da emenda à Constituição 01 na órbita desta CCJ. Senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, eu peço vista em gabinete, por gentileza. Vista em gabinete da deputada Paulinha. Senhor presidente, posso sugerir que o senhor conceda vista a todos os deputados de uma vez, porque se não vem, né, vai para o gabinete da deputada Paulinha, volta, vista em gabinete para todos os deputados, com prazo regimental que é da próxima sessão? Pode ser? Vista coletiva, por favor. Se todos os deputados concordar, por mim não tem problema. Tem que haver concordância, porque eu posso dar vista para quem pede. Vistas coletivas. Concorda? Permite, senhor presidente? Quer a concordância? Só vamos estabelecer, à medida que esse troço está... à medida que essa matéria está desgastando os debates, a gente está fazendo um debate já há mais de 6 meses com relação a esse tema e efetivamente a causa acaba criando atritos, às vezes internos. Eu gostaria que o senhor estabelecesse, que se observasse o prazo, né, para a devolução da matéria, para que a gente não... As pessoas vieram de fora aqui para acompanhar a votação, para acompanhar o julgamento, né, e elas merecem efetivamente o respeito e voltar aqui outra data. Senhor presidente... Só um minutinho, deputada, para poder fazer as suas manifestações. Eu também queria aproveitar aos colegas deputados que, quando fizerem vistas coletivas, quando tiverem vista coletiva, dê uma visitadinha no site da Prefeitura de Bombinhas e dê uma visitada no site da Prefeitura de Governador Celso Ramos, e vocês vão encontrar na página da TPA esses documentos aqui. Embora sejam empresas diferentes que participaram da licitação, vocês vão encontrar o mesmo formato, o mesmo texto, a mesma orientação, a mesma Prefeitura de Governador de Bombinhas, Prefeitura de Governador Celso Ramos. Essa daqui foi uma empresa que participou da licitação, essa aqui foi outra empresa. Mas vocês vão ver que o formato, a informação, olha só aqui no fundo, aqui, ó, da página das duas prefeituras, então não há prova maior que são as mesmas empresas que exploram o sistema, que é um negócio meio combinado, né, nas páginas das prefeituras, né. Então, que vocês observassem também esse princípio, embora que aqui a gente esteja efetivamente só discutindo a questão constitucional, mas não tem como a gente não deixar de observar alguns detalhes que estão por trás desse negócio. Então é só esses registros que eu faço, presidente. Obrigado. Senhor presidente. Deputada Paulinha. Primeiro, eu quero dizer a Vossas Excelências o seguinte, assim, eu tenho pedido a Deus que me dê sanidade para evitar o debate deselegante nessa casa, porque a opinião diversa, ela é respeitosa e merece assim ser tratada. Mas muitas inverdades em relação à TPA de Bombinhas, de Governador Celso Ramos eu não posso falar. De Biguaçu não posso falar porque não avaliei o processo de criação da TPA lá. Mas da nossa cidade eu posso falar, porque eu fui a pessoa responsável por essa política. E muitas inverdades foram ditas que precisam ser trazidas à tona. Para chamar pessoas para essa casa, seja de Biguaçu, de Governador Celso Ramos, de Bombinhas, ou de qualquer outro município que tenha interesse direto na matéria, qualquer um de nós pode fazer, deputado Ivan. Eu, assim, é só piscar os olhos também. Eu tenho evitado esse tipo de conflito e confronto, porque não é o meu objeto nesse momento, mas eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, eu não concordo com a vista coletiva, porque eu quero receber a matéria e quero, assim como o deputado João Amin teve o tempo que ele desejou, a pedido do autor, para fazer a sua análise, eu quero fazer a minha. Quero trazer consistência de informação, quero reunir
conteúdos que já não são mais acessíveis a mim, porque já tem 2 anos que eu deixei a Prefeitura de Bombinhas, naturalmente, e, enfim, e quero trazer lucidez para o debate. Eu acho que, mais uma vez, eu reitero aqui, as opiniões divergentes elas devem ser respeitadas, mas deve ser trazido também argumentos verdadeiros em relação à pauta. Então, eu peço vista em gabinete sem a imposição de um prazo, como não houve para ela até então, porque é injusto, senhor presidente. A matéria ficou meses com o deputado João Amin e eu, em momento algum, deixei de respeitar um direito que lhe assistiu. Quando perguntei a ele, ele disse, eu estou segurando em respeito ao relator. Eu quero ter o tempo para analisar. Na semana próxima, posso até tratar de um prazo, mas sem conhecer o relatório com profundidade, não gostaria que fosse acordado um prazo nessa comissão, porque eu acho que é até desrespeitoso com tudo que vivemos até então. Vista. Por gentileza, por gentileza, por gentileza. Que nós não vamos admitir nenhum tipo de constrangimento com deputados, por favor. Vista em gabinete a deputada Paulinha, de acordo na forma do regimento. Deputado, é que nós temos uma discussão de vistas coletivas. Não houve concordância, deputado. Pode pedir, então. Não houve concordância. Por gentileza, presidente, vista em gabinete. Deputada Ana, vista na forma regimental. Deputado Maurício, deputado Fabiano, todos na forma regimental. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado João. Não, só para finalizar, eu não posso pedir vista do meu relatório, né, presidente? Então, acabou a minha matéria, acabou a minha discussão. Eu devolvo sem manifestação o 396 de 2019. É por isso que eu tinha passado a palavra de volta. O senhor sempre me corrigindo da maneira correta, né, presidente? Então. É a devolução de vista do PL 396, que é a procedência do Governo do Estado. Tem o voto eminente do relator, do deputado Maurício, que é pela aprovação. Em discussão, em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. O deputado Ivan vai ceder para o deputado Fernando. Eu não tenho projeto. A Vossa Excelência tem uma matériazinha que nós temos que... É? Mas se Vossa Excelência trocou ali, beleza. Vamos dar a palavra para o deputado Fernando Vampiro, depois eu volto com Vossa Excelência. Parecer ao projeto de lei 399.4/2019. Trata-se de projeto de lei que autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Araranguá. O autor é o governo de Santa Catarina. A matéria proposta nesse projeto pretende conceder de uso de imóvel no município de Araranguá ao grupo de escoteiros Ariringuá, com a finalidade de dar continuidade às suas atividades para contribuir com a educação das crianças e dos adolescentes, aplicando a cultura escoteira. O projeto de lei analisado está em consonância com o disposto no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Santa Catarina e no artigo 7º da Lei 5.704/80. O projeto de lei não padece de vício de constitucionalidade ou legalidade. Do exposto no âmbito dessa comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 399.4/2019, devendo seguir seus ritmos regimentais. PL 399 tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Em discussão, em votação. Aprovado. Segundo projeto, é o projeto de lei 419.2/2019. Trata-se de projeto de lei de autoria da deputada Ada De Luca, que institui programa de orientação de entrega voluntária de bebês, adoção e adota outras providências. A matéria é de extrema relevância para a sociedade catarinense, porque visa orientar as mães que têm a intenção de doar seus filhos de como legalmente se poderia fazer sem praticar o crime de abandono. Ocorre que o projeto de lei tem citação à Vara da Infância e Adolescência e Secretaria de Estado da Saúde, bem como está relacionado à atuação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, devendo assim ser ouvido essas partes. Do âmbito do exposto, nessa comissão, voto pela diligência ao projeto de lei 419.2/2019 para o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Ministério Público, Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, através todas da Secretaria de Estado da Casa Civil. PL 419.2 tem o parecer do eminente relator pelo diligenciamento. Diligenciamento. Em discussão, em votação, aprovado. Concluiu, né, deputado? Deputado Ivan, eu tenho adotado um critério, sempre quando o relator não está presente na reunião,
eu evito de colocar em votação se houver um voto divergente. Como Vossa Excelência não estava na reunião passada e houve um voto divergente por parte do Luiz Fernando Vampiro, acompanhado pelo deputado João Amin, eu segurei para a gente deliberar no dia de hoje. Então, Vossa Excelência está com a palavra sobre esse projeto, que é o 308.7. Na verdade, senhores deputados, o deputado Vampiro foi muito feliz, conseguiu apresentar uma emenda modificativa que afastou a inconstitucionalidade que eu encontrei na proposta. E diante da emenda modificativa apresentada pelo deputado Fernando Vampiro, obviamente não encontrei mais óbices para o trâmite da matéria, razão pelo qual vou acompanhar o voto do deputado Vampiro, senhor presidente. É o 308 do deputado Sargento Lima. Deu para entender, não? Então, a gente vai deliberar sobre o voto do deputado Fernando Vampiro com concordância do relator. Em votação, se estiverem de acordo com o parecer do deputado Fernando Vampiro, permaneça como estão. Aprovado. O 308.7, né? Deputado Fabiano também, não é eu que não tenho dado trabalho para Vossa Excelência, né? Tenho distribuído. Ah, Vossa Excelência limpou, tá. Deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Parecer ao projeto de lei 397.2/2019. Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo com a pretensão de instituir o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Estabelece outras providências. A matéria em apreço é oriunda do chefe do Poder Executivo e como pretende criar o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Como sabemos, é competência da Comissão de Constituição e Justiça análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental, de técnica legislativa, conforme o artigo 72, inciso 1 do Regimento Interno. A matéria está em consonância com as normas constitucionais, nos modos do artigo 50, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição. Ainda a criação do Conselho Estadual de Segurança e Defesa Social é exigência legal para que os estados possam receber recursos oriundos da federação. O estado está fazendo os conselhos, já que o repasse de recursos federais para os estados depende e só é feito de conselho para conselho. Então, é imbuído desse ânimo que o chefe do Poder Executivo apresenta o projeto para que o Estado de Santa Catarina se adeque à legislação federal, mais precisamente a Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil, criando também os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social. Desta arte, não se vislumbra óbice a tramitação do projeto de lei em análise, tendo em vista que o mesmo vem devidamente instruído com vasta documentação legal, atendendo aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 397/2019, de autoria do senhor governador do Estado. E nós estamos aí até com a visita do comandante-geral da Polícia Militar, que é o coordenador do Conselho de Segurança do Estado, com mais um agravantezinho, ou agravante legal mesmo, porque se nós não aprovarmos essa lei na Assembleia até o final do mês, o Estado não poderá receber esses recursos. Então vamos precisar da boa vontade dos senhores deputados para ajudar o governo do Estado nessa questão para legalizar os conselhos do Estado. Aí. É o parecer do senhor presidente. PL 397 tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Em discussão, com a palavra do deputado Milton. Senhor presidente, eu voto com o relator. Só gostaria de fazer uma sugestão, se possível puder ser acatada no relatório. O conselho é formado praticamente por todos os
né, os representantes de vários órgãos da segurança pública, e que talvez pudesse ser incluído aí o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa também no Conselho, se não houver óbvio, se não atrapalhar o andamento, porque aqui também são discutidas, e como todos os órgãos estão representados, talvez não fizesse mal nenhum que um representante da LESC fizesse parte do Conselho, uma vez que não é remunerado esse Conselho, né? Uma Só como palavra sugestão, deputado. ao relator, se há concordância ou não. Ó, senhor presidente, eu não vejo óbice, porque inclusive já consta secretário da Desenvolvimento Sustentável, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, da Ordem dos Advogados. É um encargo aí para a Assembleia acompanhar. Eu não vejo dificuldade e acolho a sugestão do deputado Milton Obos. Deputado... Senhor presidente, só conferir essa sugestão do Milton Obos, mas acho que tem uma restrição a parlamentares participar de conselhos. Acho que não eu pode vejo que seria... Deputada Paulinha. Eu também queria fazer essa observação, em que pese a participação do parlamento fosse importante, mas no que me vem à memória, quando nós, em alguns episódios no município, queríamos incluir os vereadores, acabávamos tendo que excluí-los depois por conta das nossas competências, né? Nos compete fiscalizar a atribuição exercida por este conselho, porque é um conselho que vai gerir um fundo, então eu imagino que vai haver vedação. Mas não era só isso que a minha contribuição. Eu quero também aqui dizer que a gente tem que dar uma tramitação célere nas duas outras comissões. O deputado Maurício, que é presidente da Comissão de Segurança, já se comprometeu de fazer... Vossa Excelência já convocou uma reunião para agora, né? Então, eu também faço o pedido, já fiz hoje para os deputados que compõem a Comissão de Trabalho, na minha ausência, porque a partir de quarta-feira até o final da semana não estarei, para que a gente pudesse, talvez, fazer reunião conjunta com Vossa Excelência para liquidar a tramitação dessa matéria e, de fato, na terça-feira próxima, a gente poder votar em plenário. Porque o que me preocupa é só não fazer da casa um atraso para o recebimento desse recurso, senhor presidente, que é muito precioso para o nosso Estado, e por isso a lei tem que ter sanção e publicação até o dia 29, né? O prazo está bem exíguo, né? Mas a minha concordância, naturalmente, é total. Tudo bem, como é que ficamos então? A sugestão do deputado Milton? Eu iria pedir para a boa vontade do deputado Milton, a gente checa, e se... Eu também entendo que criaria um encargo, talvez, complexo para casa aí, que... Ok, chegado ao entendimento, então, em votação, o parecer dominante do relator, que é pela aprovação da matéria. Se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Relatório, trata-se do projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, com a pretensão de alterar o artigo 28 da Lei Complementar 453 de 2009, que institui o plano de carreira do Grupo Segurança Pública, Polícia Civil, e estabelece outras providências. No mérito, o projeto altera a lei complementar supramencionada para exigir dos candidatos ao concurso público para ingresso na carreira de delegado de Polícia Civil, cargo privativo de bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica ou policial, assegurando participação da Ordem dos Advogados em todas as etapas. Existe uma lei já aprovada nessa casa, deputados, que foi de minha autoria e foi sancionada, é uma lei que está em vigor. O Ministério Público, analisando a constitucionalidade, entendeu por vício de origem, mas não é contrário ao mérito. Então, o Ministério Público, em contato com o Executivo, através da Delegacia Geral da Polícia Civil, solicitou que o Executivo fizesse um encaminhamento, um projeto idêntico para aprovação. Então, esse projeto, na verdade, ele é a repetição de uma lei em vigor que, para não haver nenhuma discussão judicial, por sugestão do Ministério Público do Estado, veio
essa lei de origem, então, do Executivo. E, logicamente, o nosso parecer é pela aprovação do projeto, no que eu peço o voto ao senhor deputado. PLC 30.2 tem o parecer do ministro relator pela aprovação. Em discussão, com a palavra o deputado João. Eu não posso deixar de fazer uma observação aqui na discussão dessa matéria, porque isso está acontecendo recorrentemente. Até a nossa bancada vem estudando esse assunto, só que é muito complexo de fazer um relatório objetivo e com coerência. Mas o que a gente vê aqui, não criticando nem o autor do projeto de lei que foi aprovado, mas criticando o governo do Estado, é que não está havendo, por parte do governo do Estado, vício de iniciativa. A análise de vício de iniciativa. Está tendo a análise por parte do governo de autoria. Vício de autoria ou não. Ou seja, deputada X ou deputado X é a favor do governo, o projeto é sancionado. Deputado X, dependendo da sua atuação aqui na Assembleia, o projeto é vetado. Esse projeto, em análise, que o Ministério Público alerta o governo do Estado, que vai ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, teve o parecer por parte da Procuradoria-Geral do Estado, parecer 3419, pela incompatibilidade, pelo vício de... Vou ler o penúltimo parágrafo do parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Com efeito, a verificação da constitucionalidade das leis é procedimento de observância obrigatória, que não se submete à discrição ou juízo político do governador do Estado, cabendo a este um juízo de ponderação de valores apenas na verificação do interesse público. Então, a partir do momento que a gente conseguir fazer o relatório, esse projeto vai ser um belo exemplo para constar no relatório. Não é crítica ao deputado Maurício, que conhece o assunto, é da área de segurança, mas eu vejo por parte do governo do Estado a sanção, a assinatura de projetos inconstitucionais. Agora, se o deputado aqui no plenário vota a favor dele, o governador sanciona. Isso é um absurdo. Não é um governo técnico. Um governo técnico que não segue a sua procuradoria. Então, com muito respeito a essa discussão, com certeza, no final do ano, a gente vai conseguir planilhar o que foi vetado e o que foi sancionado por parte do governo do Estado, e isso vai estar diretamente relacionado à dependência, independência, atuação ou a maneira como age o deputado no parlamento. Eu sou a favor da valorização do parlamento. Eu acho que o deputado, às vezes... A gente estava discutindo um projeto aqui da deputada Ana, que a simples discussão já gerou um aspecto positivo. Às vezes uma audiência pública é que vai gerar o aspecto positivo. Às vezes a gente sabe que é inconstitucional, mas tem que chamar, tem que fazer o alerta para o assunto, protocolando algum projeto. Mesmo sabendo que é inconstitucional. Agora aqui, o governo do Estado, ele desdenhou, ele ignorou uma manifestação técnica, né? E aí, tem até alguns deputados que são mais preocupados com isso, o custo que não gerou, né? E aí, etc. Todas aquelas consequências, até porque as consequências vêm sempre depois, né? Então é estranho, não me lembro, posso até ter já analisado um projeto de lei de autoria do governo que está corrigindo uma sanção do governo que não respeitou uma manifestação da Procuradoria. E agora tem que estar um projeto de lei diferente. Quem sabe na primeira manifestação aqui teria se dado respeitado o parecer da Procuradoria e o governo do Estado teria sido alertado, como foi agora há pouco, um projeto de lei aconteceu. Não é nada contra o autor da matéria, eu sei que foi o deputado Maurício, tá? Eu estou usando como exemplo o deputado Maurício, porque nunca, não me lembro de ter analisado aqui um projeto de lei corrigindo uma sanção,
né? O mesmo autor que sancionou, agora está mandando para casa essa análise, e isso, com certeza, eu espero conseguir, no final ainda desse ano, tentar fazer esse link da atuação do deputado e da manifestação do governo do Estado, que se diz um governo técnico. É estranho isso, no mínimo é estranho. Muito bem. Eu também queria fazer uma presidente, manifestação. Da Paulinho, depois do eu deputado gostaria Ivan. até de fazer uma pergunta para o deputado João, que ele pôde fazer a leitura, eu não acompanhei. O que o parecer da Procuradoria é contra por conta de qual razão, deputado João? O senhor lembra? Presidente, eu faço questão de dar a cópia do parecer da Procuradoria para a Paulinha, ela pode... Se puder, por gentileza. Pode. Obrigada. O deputado Ivan. Também eu há tempos venho querendo fazer uma intervenção nesse sentido, e eu quero aproveitar o gancho aqui do deputado João Amin, de uma manifestação que semana passada presenciei do secretário Lucas Esmeraldino, do governo. O secretário fez duras críticas ao parlamento, atacou partidos que ele considera de oposição aqui dentro do parlamento, como fez referências ao Partido dos Trabalhadores, fez referência a deputados, afirmando que os deputados são oposição ao governo. Os deputados são oposição ao governo, deputado João Amin. E os deputados de Santa Catarina não são oposição ao governo. E as votações que os deputados fazem aqui na Assembleia Legislativa são a prova de que os deputados não são oposição ao governo. Porque todas as matérias que o governo mandou para cá, que tinha como aprovar, foi aprovado. E o que não foi aprovado foi corrigido e aprovado. Então, o governo não tem oposição aqui dentro. A oposição do governo é o governo mesmo a ele mesmo. Quando ele pratica isso que o deputado João Amin falou aqui, e lá fora fala, apontando para deputados que ele considera da oposição. Ele carimbou da oposição, para jogar todos os defeitos que o Estado não consegue fazer em cima dos deputados que ele encontra subterfúgio para colocar a culpa em um equívoco outro. Só para concluir, me permite. Estou há muito tempo para fazer essa discussão. Então, se tem uma oposição ao governo, é o próprio governo, com as suas ingerências e as suas malandragens políticas, a fim de valorizar um deputado ou outro, como aconteceu no Instagram do governador essa semana, em que o governador postou, fala de cada um dos deputados da qual ele sobra amores e corações. Então, eu quero só registrar, senhor presidente e seus deputados, que todas as matérias que passaram por essa casa, que foram de interesse do governo do Estado, passaram sem problema. Então, não há oposição na Assembleia Legislativa ao governo do Estado. O que há é uma construção do governo do Estado em criar deputados de oposição para carimbar sobre eles as ações que ele não consegue fazer e não consegue cumprir o que prometeu lá na campanha. Obrigado, deputado João Amin. Obrigado. Desculpa a intervenção que era necessária faz tempo já. Vamos voltar à deliberação da matéria. Vamos voltar à deliberação da matéria, que nós fugimos um pouco aqui. Senhor presidente, Nosso tempo vai terminar. Pelo que eu compreendi brevemente, assim, o deputado Maurício tinha apresentado uma proposição que, por vício de origem, era inconstitucional, e o governador agora reiterou a matéria com a sua subscrição, é isso, né? Já é lei, É. foi aprovado, conseguiu todos os trâmites. Houve esse parecer, eu não sei se eu posso, senhor presidente. Por mim, com a parte. por Um mim. esclarecimento pode. Eu acho que a gente fugiu um pouco, eu concordo com os deputados, acho que essa avaliação do deputado João Amin, aí, como ele disse, de análise dos projetos no final do ano deve ser feito. Entendo que o governo tem procurado atender todos os deputados. Se o secretário Lucas Esmeraldino disse isso, falou em verdade, porque aqui tanto de todos os partidos, não tem, o PT, a reforma administrativa foi aprovada por unanimidade. Então, aqui dentro, deputado João Amin, todos os deputados aí, Paulinha, deputado Milton, têm votado com o governo. E claro que discordâncias existem em determinados temas, e isso é natural da democracia. Então, esse projeto, deputado, tramitou aqui, teve aprovação em todas as comissões, foi aprovado em plenário,
foi ao governo, foi sancionado, é lei, está em vigor. O Ministério Público, analisando, sugeriu que restou uma dúvida. E, para evitar discussão jurídica, o governo do Estado reencaminhar esse projeto via o Executivo. Que eu espero que essa conquista dos policiais, ante essa nossa divergência política que nem existe, porque eu concordo com o deputado João Amin, concordo com o deputado Ivan, não venha prejudicar os policiais que foram atendidos nessa lei. Então, eu concordo que quando há discordância, quando há entendimento contrário, acho que se o secretário Lucas Esmeraldino falou equivocado, porque isso não é, e o próprio governador tem agradecido a parceria da Assembleia no governo. Quando ele tem se referido à Assembleia, tem falado em parceria, mesmo ante as discordâncias. Então, eu peço o voto dos colegas para prosseguimento. Muito bem, vamos deliberar. PL 30.2 tem um parecer do relator pela aprovação e em votação. Se estiver de acordo, permanece como estão. Aprovado. Excelência, continua com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Fernando Kraile, que visa alterar a lei 4.952/2009, que dispõe sobre medidas contra a prática de trotes telefônicos dirigidos a determinados órgãos com o fim de acrescentar a chamada originada por empresa do setor de segurança privada que demande serviço de segurança pública sem que o fato relatado seja confirmado, bem como para atualizar o valor da multa. O PL em apreço foi lido na sessão plenária de 7 de outubro de 2019 e na mesma data que começou a tramitar nessa comissão. O voto é competência dessa comissão, análise jurídica. O projeto tem análise, dispõe sobre a mudança da Lei 14.953/2019. Verifica que no dia 1º de novembro do corrente ano foi promulgada a Lei 17.787, de autoria do deputado Sérgio Mota, que institui medidas administrativas para coibir a prática de trotes dirigidos a órgãos públicos, entre eles o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, Centro de Operações da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares, Delegacia de Polícia Civil, Defesa Civil. Dessa forma, de acordo com o exposto no artigo 235 e artigo 236 do Regimento Interno, são considerados prejudicados a discussão ou votação de qualquer proposição idêntica ou outra que tenha sido aprovada ou rejeitada na mesma sessão legislativa ou transformada em norma legal. A proposição dada como prejudicada será definitivamente arquivada. Na verdade, o que pretende o deputado Fernando Kraile? Que trote numa empresa de segurança privada seja considerada como um trote para órgãos públicos. Eu entendo que não cabe a proposição nesse sentido aí, e o meu parecer aí, o meu voto foi pela rejeição, já que o projeto do deputado Mota foi bem abrangente em todos os órgãos aí para coibir o trote em segurança pública, em serviço de emergência, enfim, tudo que o Estado procura colocar à disposição do cidadão como prioritário. É o parecer, senhor presidente. Substituindo aqui o nosso presidente Titon, o parecer do eminente relator é pela rejeição. Em discussão, havendo quem queira discutir, em votação. Estão de acordo, permanecem como estão. Aprovado o voto do relator. O senhor continua com a palavra, senhor deputado Maurício. Eu tenho outro projeto aqui que eu acho que já vem atendido e é bem complicado. E pela constitucionalidade eu também voto pela rejeição. É um projeto de lei número 275.4/2019, de autoria
do deputado Sargento Lima, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas médicas e congêneres que exploram comercialmente o serviço de estacionamento de veículos disponibilizarem gratuitamente ao menos 1 hora de tolerância para desembarque, acomodações e atendimentos de urgência e emergência. Eu acho que isso todos os hospitais, clínicas têm. Quando existe exploração de estacionamento, é fora da área destinada ao pronto atendimento, à urgência e tiro. O PL 205 foi lido no dia 15 de agosto de 2019 e tramitou nessa comissão. Após análise, solicitamos diligência por intermédio da Casa Civil ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, a Secretaria de Estado da Saúde, a Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina e a Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas de Santa Catarina. Nesse sentido, obtivemos a manifestação da Secretaria de Estado de Saúde, parecer 737, folha 1921, da Associação dos Hospitais do Estado, da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde e Federação das Santas Casas e Hospitais e Entidades Filantrópicas, conforme os pareceres. É o relatório. É competência dessa comissão aí a análise jurídica. A Secretaria da Saúde se manifestou no sentido da inconstitucionalidade do projeto, uma vez que rege sob matéria do direito civil. Além disso, informou que a Secretaria de Estado de Saúde não possui nenhum contrato com particular que explora estacionamento em entidades hospitalares próprias ou em quaisquer outros prédios públicos pertencentes à Secretaria de Estado da Saúde. No mesmo sentido, a Associação dos Hospitais se manifestaram pela contrariedade à aprovação do presente PL. No que tange aos aspectos constitucionais, a Suprema Corte já decidiu que a disciplina acerca da exploração econômica de estacionamentos privados refere-se a direito civil, sendo, portanto, de competência privativa da União, nos termos do artigo 22(1) da Constituição Federal, como bem assim mencionado no Acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADIM 4862, 18/8/2016, do Estado do Paraná. Sustenta-se que o diploma é impugnado, o acórdão do parecer, é pela ilegalidade de norma nesse sentido. Nesse termo, verifica-se a usurpação de competência da federal, que é nessa área. Ante o exposto, avaliar os requisitos do artigo 25, combinado com o artigo 144, com os pareceres das associações e da secretaria, eu voto pela rejeição do presente projeto. É o parecer, senhor presidente. PL 275.4/2019, de autoria do deputado Sargento Lima. O voto do relator é pela rejeição. Em discussão. Deputado, vista em gabinete, por gentileza. Vista em gabinete, a deputada Ana Campanhola. Só, embora tenha pedido visto, quero parabenizar, me permite? Parabenizar o voto do deputado Skudilac, que segue a linha, né, de um pré-acordo que a Comissão de Constituição e Justiça fez de não incentivar, não intervir especificamente nas ações da iniciativa privada, enquanto a comissão estiver composta por esses membros. Então, parabéns, deputado Skudilac. Salvo alguma exceção, entendo que todas as instituições de saúde do Estado assim têm o local apropriado e não tem tido problema. Concordo. Eram os projetos que tinha relatado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Queria registrar, saiu agora já, mas presença da vereadora Salete de Biguaçu, que estava aí, o meu amigo Nado, de governador Celso Ramos. Registrado. Com a palavra, a deputada Ana Campanhola. A senhora tem um projeto em pauta, deputada. Ficou sob minha responsabilidade o projeto de lei 0392.8/2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que regula a realização de testes de aptidão física por candidata gestante em concurso público. Para dar prosseguimento aos trâmites, eu gostaria, primeiramente, de pedir diligência à Secretaria de Estado de Administração, por gentileza. O voto
é pela diligência ao PL 392.8. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o diligenciamento. Mais algum projeto, deputada? Não tem mais projetos. Obrigada. Eu vou tentar ser rápido aqui, então. O deputado Ivanato está de saída. Primeiro, devolução de vista ao PL 328/2019, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 2º e o artigo 5º da Lei 15.570/2011, que institui o programa Juro Zero, com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares, o investimento produtivo, a promoção da inclusão social, a geração de emprego e renda em Santa Catarina. Eu havia pedido vistas desse projeto, vou devolver sem vistas e vou fazer a emenda na comissão de mérito, porque esse projeto ele prevê menos da metade do que normalmente estava sendo distribuído nesse programa, que foi um programa muito importante para Santa Catarina. Então, na comissão de mérito, nós vamos fazer isso. Então, nós estamos devolvendo vista e podemos, então, colocar em votação o PL 328, que tem o parecer pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado o relatório inicial ao PL 328. Tenho também aqui o PLC 13.1, de autoria da mesa diretora dessa casa, que dispõe sobre a aplicação de penas disciplinares aos servidores do quadro pessoal da Assembleia Legislativa. Esse projeto já tramitou nas comissões e voltou com uma emenda modificativa, só estabelecendo os critérios formais operacionais. Então, estamos apresentando o voto pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. PL 388, de autoria da deputada Paulinha, que institui o selo de logística reversa de resíduos sólidos. Esse projeto ele é no mesmo teor do que nós aprovamos ainda há pouco aqui, do 308, do deputado Vampiro, onde tira só as obrigações do governo, para não ter vício de inconstitucionalidade. Então, nós fizemos essa alteração, deputada Paulinha, corrigindo esse requisito para dar constitucionalidade, podendo assim continuar a sua tramitação, votando pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado PL 388. PL 197.7, 2019, de autoria do deputado Sargento Lima, que revoga o título de cidadão catarinense concedido ao senhor Inácio Lula da Silva. Vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete ao deputado Fabiano da Luz. Senhores, se me permitirem, nós temos aqui, eu tenho aqui um projeto extra-pauta, bem rápido, que eu creio que não tenha polêmica. Esse projeto é o PL 380.4 de 2017, é um pedido de tramitação do presidente da Casa, em função da sua atuação, as pessoas... O presidente licenciado, deputado Júlio Garcia, o autor é o deputado José Ney Ascari, regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais de Libras no âmbito do Estado de Santa Catarina. Esse projeto estava há bastante tempo aqui adormecido e o voto é pela aprovação. Isso para facilitar o trabalho nas entidades, principalmente que trabalham com pessoas
com deficiência em Santa Catarina. Em discussão? Em que pese, senhor presidente, que a legislação estabeleça que a regulação e regulamentação de profissões é competência federal, né? Mas eu entendo aí que pela abrangência da matéria, e se isso vai ajudar, sou favorável, voto com o relator. Obrigado, deputado Maurício. Então, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovada a matéria. Mais alguma matéria? O 26, o deputado do Tribunal de Justiça foi retirado de pauta. Senhoras e senhores, obrigado pela participação de todos e temos outra reunião no horário regimental na próxima terça-feira. Muito obrigado.